redação conversar com o repórter Fred Justo, porque você que está em casa certamente está lendo sobre reforma na Previdência, sobre rombo na Previdência Social. É um rombo bilionário. Tudo bom, Fred? Fala, Rizek. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo à redação. Vem cá. É um assunto que todo mundo fala, né? Um dos assuntos nacionais. Qual o tamanho do rombo da Previdência? Se sabe o tamanho do rombo da Previdência no Brasil? Bom dia a todos. Bom, segundo o governo federal, o rombo é de 450 bilhões de reais. E os clubes fazem parte, estão nesse escopo, né? Segundo um levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os clubes devem cerca de 800 milhões de reais. Essa dívida já foi maior. Todos eles somados? Todos eles somados, isso. Tá. E aí, como os clubes aderiram ao Profut, muitos dizem que estão pagando, mas a dívida continua. Só que a obrigação mesmo de pagar é só a partir do ano que vem. A gente tem aí, os clubes que mais devem, o Flamengo, quase 85 milhões de reais, seguido do Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo e Vasco. E por que os clubes devem tanto? Por que eles deixam de recolher aquilo que é obrigatório por lei, o dinheiro da Previdência? Bom, Rizek, na verdade, só para explicar nesse gráfico aí, chama a atenção dos 5 que mais devem, 4 são aqui do Rio de Janeiro, né? E os clubes alegam que essas dívidas elas vieram ao longo do tempo, né? Outras administrações, aquela história de sempre, um vai jogando para o outro, um vai jogando para o outro, mas a verdade é que o Profut tenta agora fazer com que os clubes paguem essa dívida, porque se eles não pagarem, eles não vão conseguir a certidão, a CND, e aí podem ser até rebaixados, isso se a lei for cumprida. Até porque, Fred, se o governo quer nos convencer de que todos têm que fazer sacrifícios, né, em torno de manter a Previdência sã, viva, eu quero que os clubes paguem suas dívidas. Eu acho que isso é o mínimo, né? Porque se os clubes devem, que cobrem primeiro os que devem, né? Depois, na reforma que está sendo bastante discutida aí, chegue também ao trabalhador. Mas os clubes que devem muito, são quase 800 milhões de reais aí, né? Somados todos os clubes, então que os clubes paguem. Eles alegam que vão começar a pagar, porque a partir do ano que vem que vai passar a valer. E a gente tem aqui uns trechos, depoimentos, Rizek, da diretora do Departamento de Dívida Ativa da PGFN, que é quem cuida dessa dívida ativa dos clubes. E ela faz um levantamento que diz que desse valor de 800 milhões, o governo acredita que não vai receber tudo isso, sabe que não vai receber tudo isso. Ela acredita que vai receber menos da metade. Vamos ouvi-la. Saber que tem clubes já dizendo num Profut 2 me dá uma descrença na humanidade, assim, né? Enfim, o que eu posso dizer em relação a isso, do ponto de vista da Procuradoria, a Procuradoria é absolutamente contra uma renegociação de dívida de um parcelamento que sequer começou a ser pago. Então, assim, pague o que você deve e depois a gente discute o resto. O que acontece é que está sempre, né, enrolando e jogando a dívida para frente. É um número baixo, Fred. A gente fala, 42% a gente fala de dívidas de médio e alto potencial de recuperação. E por que eu falo de um número tão baixo? Porque eu estou falando de um estoque muito antigo, então o tempo ele é o fator decisivo na recuperação do crédito. A discussão com o clube de futebol ela é sempre apaixonada. Eu vejo que há uma fragilidade na administração do clube, é muito pouco profissional, a discussão é sempre do ponto de vista do torcedor e do resultado do esporte, e nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de legislação, nós estamos falando de previdência, a gente tem que... O debate deveria ser muito mais profissional, mas é bem complicado. Bom, aí ela destacou, então, né, que a dificuldade em se negociar com os clubes é justamente porque os dirigentes são muito torcedores. Então fica difícil de você negociar quando você tem um coração ali e não trata o clube como uma empresa, que deve, que tem que pagar. Tem que pagar a Previdência e contratar um jogador. Certamente o dirigente vai pensar no jogador. E o começo da fala dela ali, da Annelise, também chama atenção, Fábio, Rizek, perdão. Porque... Não me confunda com o Fábio Seixas, porque ele está ali no estúdio. Ela chamou a atenção porque a gente gravou com o diretor jurídico do Atlético Mineiro, o Dr. Lázaro, que é um especialista em direito previdenciário, um dos maiores nomes em direito previdenciário do país, e ele fala que esse modelo de Profut está fadado a um insucesso. Cogita até a possibilidade de um novo Profut. Por isso que ela fala, poxa, nem começaram a pagar, já estão falando em um outro. Vamos ouvir o que disse o Dr. Lázaro. Teste mesmo de fogo
vai ser exatamente com os descontos encerrarem, porque nós temos 24 meses, os clubes pagam uma parcela de 50% do que pagariam. Quando chegar esse reajuste, digamos, que vai passar depois de 2 anos, o desconto reduz para 25%. E depois, mais um ano, reduz para 10%. Então, quando chegar, digamos, a parcela cheia do Profut, acho que talvez a maioria dos clubes não vão sustentar esse pagamento. Aí nós vamos falar, provavelmente, num Profut 2. Eu fui ver a lista das empresas que mais devem. Tem empresa que deve 1 bilhão e 800 milhões. Então eu concluo, e vendo o seu material, eu concluo que, como sempre no Brasil, quem paga a conta são aqueles que menos podem pagar.